Quando se fala de O Clube das Winx, é quase impossível de não ligar as Winx como as fadas mais poderosas da dimensão mágica. Ou pelo menos a Bloom, já que ela é a portadora da grandiosa chama do dragão. E ao passar das temporadas e das transformações, a gente vê grandes feitos das Winx. Mas não, já que assim como o Grande Dragão, outras entidades regem Magix, incluindo algumas fadas lendárias que foram apresentadas ao passar do desenho, mesmo nunca tendo sido muito exploradas. Faz um esforço, por favor! Começando pela primeira dessas fadas divinas apresentadas em O Clube das Winx, com a Arcadia no episódio 22 da terceira temporada, O Labirinto de Cristal, sendo a primeira fada a existir na dimensão mágica e a primeira a levantar voo nela, quase tão antiga quanto o próprio Grande Dragão. E com isso a Arcadia, junto com outros 3 seres primordiais, incluindo o ancião Pendacur, uma sereia e uma criatura voadora, muito parecida com uma coruja, formam um conselho dos idosos de Magix, descritos como existindo desde a criação do universo mágico e fazendo parte do tempo e fora dele ao mesmo tempo, sendo os primeiros de suas espécies, e assim sendo colocados para proteger as estrelas da água, a força oposta à do Grande Dragão e que poderia apagar a sua chama. Com isso, as duas forças opostas não podiam residir no mesmo plano, com assim as estrelas da água ficando sob a proteção dos anciões na Torre Vermelha dentro do Reino Dourado. Ou seja, a Arcadia é tão antiga e tão poderosa que ela foi uma das escolhidas para ser uma anciã para proteger as estrelas da água. Finalmente aquele é o retrato da nossa Arcadia, a primeira fada que bateu as asas na dimensão mágica. Com isso, podemos deduzir que a Arcadia, na verdade, é ancestral de todas as fadas, descobrindo sua magia, poderes e costumes, sendo a primeira da sua espécie. Tanto é que não sabemos exatamente em que nível de poder de fada ela se encontra, mas pela sua aparência única podemos deduzir que seja em um nível extremamente elevado. E apesar de não vermos muito do seu poder no final do episódio, é ela quem restaura a beleza da Stella, as emoções da Tecna e dá um beijo e um abraço na musa, já que até aí a coitada consegue não conseguir nada. Mas fica implícito que a própria Arcadia foi quem criou o Labirinto de Cristal, sendo a líder dos anciões, já que ela é a guia através do labirinto, sempre oferecendo 2 opções para a musa, a Stella e a Tecna, o que incluiu a renúncia dos sentimentos da Tecna, a retirada do rosto da Stella e o feito mais poderoso, a mãe da musa continuar viva, já que lá é um lugar em que o tempo circula em círculo, então tudo que já existiu continua a existir. Então, como no final do episódio ela consegue desfazer os efeitos do labirinto sobre a Stella e a Tecna, é de se acreditar que a sua magia é a mesma do labirinto, ou pelo menos está no mesmo nível de poder. E apesar de ser a primeira fada nos tempos modernos, ela age muito mais como uma guardiã das estrelas da água, nunca as tendo usado, mas as dando para as Winx quando elas passaram nos testes do labirinto. Possivelmente ela mesma criou. Musa, esse é um lugar onde o tempo circula em círculos. Tudo que existiu continua a existir aqui. Saindo da terceira temporada e já pulando para a quarta temporada, a partir do episódio 19, conhecemos as fadas etéreas. E eu te pergunto, quanto que uma fada precisa ser poderosa para dar um poder para outra fada? Provavelmente muito, já que além delas 3, nunca vimos outras fadas etéreas. E de acordo com Nabu, as 3 usam magia arcana, além de que elas são criaturas mágicas, imortais, poderosas e puras, de acordo com as mesmas, além de conseguirem se teletransportar tranquilamente e podendo ser invocadas através de rituais, como o que a Faragonda fez para as levar até as Winx. Fadas etéreas, criaturas mágicas, imortais, poderosas e puras. Faragonda nos convocou através de um encanto. Já que só as fadas etéreas são capazes de conceder os dons do destino, uma evolução do Believix que amplifica a transformação, adicionando assim uma nova forma, com o Sophix, o dom do destino, o Lovix, o dom do coração, e a dádiva negra, capaz de ressuscitar qualquer ser morto. E provavelmente essa dádiva funciona como a Arcadia queria meio que ressuscitar a mãe da musa, já que as fadas etéreas também existem no tempo e além dele ao mesmo tempo,
Ou seja, tudo que já existiu continua a existir, e provavelmente a dádiva negra funciona desse jeito para trazer alguém dos mortos, assim ressuscitando uma pessoa que já existiu. Ou até mesmo uma flor, que é o que acontece no caso da 4ª temporada. Esse é um feitiço que salva as pessoas da morte. É por isso que ninguém gosta de usá-lo. Acaba que na versão em inglês da Nickelodeon temos até uma nova descrição das fadas, já que ao invés de se autodescreverem como imortais, poderosas e puras, como é no dublado, elas se descrevem como sendo fadas etéreas antes do amanhecer dos tempos, feitas de pura energia, o que até dá um background bem mais interessante para o seu passado, já que se elas são feitas de pura energia, elas não são organismos celulares como as outras fadas, já que a maioria dos planetas traz indivíduos celulares e não de energia pura, e elas surgirem desde antes do amanhecer dos tempos, que no contexto de O Clube das Winx pode ser quando o grande dragão soprou a criação da dimensão mágica, literalmente um amanhecer dos tempos. Então elas seriam mais antigas que o próprio grande dragão, o que explicaria elas serem pura energia e também imortais, já que elas seriam não só fadas etéreas, mas uma divindade da dimensão mágica criada antes do início dos tempos. Ethereal fairies from before the dawn of time, made of pure energy. Além de tudo isso, elas também conseguem ver o futuro, como vemos no episódio 23, quando elas entregam um dom negro para as Winx, já que elas avisam que mais de um ser humano pode estar à beira da morte, o que caberia às Winx resgatar uma pessoa, e essa seria a profecia Winx. E é exatamente no próximo episódio, o 24, em que o Nabu morre. Possivelmente por existirem fora do tempo, elas já sabem tudo o que já aconteceu e o que irá acontecer, com possivelmente o passado, o presente ou o futuro não existindo para elas, que são onipresentes. Acontece que mais de um ser humano pode estar à beira da morte, mas só vocês podem resgatar uma pessoa. Esta é a profecia Winx. E até nesse momento da entrega do Dom Negro, as Winx estão fazendo uma viagem interdimensional entre o castelo da Aurora, com a Morgana tendo criado o portal, o que não importou para as fadas etéreas, que conseguiram acessar ele com facilidade, sempre auxiliando as Winx nessa jornada dos dons do destino. É magia arcana e muito suave. Pulando agora para a 6ª temporada, episódio 24, Duelo Legendário. Nele conhecemos as campeãs de Alfea, 3 fadas lendárias descritas como as mais poderosas de toda a história de Magix. E assim, através de seus grandes feitos, as 3 ficaram eternizadas em estátuas e histórias que passaram de geração em geração, incluindo no próprio Legendário, que traz assim de volta Res da Chama, Chavão da Água e Farsália do Vento, cada uma dominando seu próprio elemento com maestria. E como o nome já deixa entender, é presumido que as 3 estudaram em Alfea, há eras atrás, antes mesmo da Faragonda, com a escola guardando suas estátuas nas câmaras secretas, junto de outros poderosos objetos mágicos. Olhem, as 3 campeãs de Alfea. De acordo com a lenda, elas foram as 3 fadas mais poderosas de toda a história da magia. Mas acaba que na sua época, as 3 se achavam fadas tão poderosas que simplesmente recusaram a ter uma ligação com as Pixies, optando por seguirem sozinhas. Acaba que essa também se tornou a sua fraqueza, ou pelo menos a fraqueza das campeãs de Alfea, criadas pelo Legendarium, já que a partir da ligação entre as fadas de Alfea e as Pixies, elas foram derrotadas. Na verdade, elas se consideram fadas tão fortes que recusaram a ligação mágica com as Pixies. Mas um fato no mínimo curioso de se pensar sobre as campeãs de Alfea é o que teria acontecido com elas, já que a versão que vemos em ação no episódio é a criada pelo Legendarium, que apesar de ter a capacidade de prender seres vivos em suas páginas, também é a ponte entre o mundo das histórias e o real, dando vida às suas histórias. E no caso das campeãs, parece muito mais o segundo caso de dar vida à história delas usando as estátuas do que as 3 campeãs terem sido presas em suas páginas. Mesmo que isso explicaria o que teria acontecido com elas e porque as 3, mesmo sendo as campeãs de Alfea, nunca tiveram outra menção antes ou depois desse episódio. E até se baseando no pouco que sabemos delas,
é fácil de presumir que talvez elas não tenham sido fadas tão gentis para a dimensão mágica em geral, já que elas claramente se achavam superiores para rejeitar assim a ligação com as Pixies, já que elas acreditavam já terem o poder suficiente. Do outro lado da moeda, elas foram poderosas o suficiente para suas histórias serem passadas de geração em geração e ganharem estátuas mesmo que deixadas nas câmaras secretas de Alfea. Então, mas elas não eram também arrogantes, sim, malignas, não. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. E até se considerarmos que elas estão presas dentro das estátuas, tal qual Discordia em My Little Pony A Amizade é Mágica, a forma não se parece muito com quem está presa, já que realmente parece muito mais estátuas em homenagem às campeãs de Alfea. Tanto é que no caso do Discordia, é bem perceptível que ele foi preso contra sua vontade. O que eu teorizo que possa ter acontecido são as campeãs de Alfea tendo ajudado por muitos e muitos anos as fadas da dimensão mágica para se tornarem assim lendas. Mas conforme o seu ego foi aumentando, elas decidiram abandonar as criaturas mágicas, se sentindo superiores a eles como as Pixies, e assim se isolando de Magix, abandonando toda a dimensão mágica. E é até por isso que as suas estátuas ficam nas câmaras secretas e não em exibição como uma homenagem. Esse vai servir. 3 famosas fadas cujas proezas foram passadas por gerações. O Clube das Winx introduziu outras fadas na história como seres de grande poder, incluindo a Daphne e as 9 ninfas de Magix, protetoras da dimensão mágica. Mesmo que quando a Daphne volta a ser uma pessoa, ela não é de grande ajuda para as Winx, e age muito mais como uma professora do que uma protetora da dimensão mágica. Tá legal. Daphne, uma das 9 ninfas de Magix, as supremas fadas que governam a dimensão mágica durante um longo período depois do desaparecimento do dragão. Além das fadas maiores, as guardiãs supremas da natureza na Terra com nível de poder elevado, com só os dons do destino podendo bater de frente com elas, e demonstrando grande domínio sobre seus elementos, seja da natureza ao gelo. Mas como na história vemos as Winx, mesmo que indiretamente através do poder da conversa, ganhando delas, as Winx ainda conseguem ser mais poderosas, não alcançando o mesmo patamar da Arcádia e das fadas etéreas, que são divindades, e das campeãs de Alfea, que são lendárias, assim como as Winx. O quê? Então comenta o que você acha dessas fadas quase divinas de O Clube das Winx. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!